Lucas capítulo 15, versículo 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos e a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui com fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe. Quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando estava de volta, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há quantos anos que eu te sirvo, se jamais transgredi uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este seu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você está pronto? Deixa eu falar algo sobre essa parábola, que essa é uma das parábolas que mais mexe comigo na Bíblia. Ora, se é uma parábola, não é um fato. Aqui é uma história contada com a intenção de revelar algo. Parábola é isso. Deus usando elementos naturais para exemplificar coisas espirituais. Deixa eu te mostrar isso aqui. Todas as vezes que Deus queria comunicar algo espiritual a alguém, ao seu povo, pelo fato deles não terem um entendimento esclarecido sobre as realidades espirituais, o que é que Jesus fazia? Ele explicava uma parábola. O reino dos céus é como a semente. Ele sempre usava elementos naturais para explicar coisas espirituais. Então essa parábola, ela não é sobre o lar ou a família. Essa parábola é a tentativa de revelar quem é Deus e quem são esses 2 filhos. Essa parábola que Jesus conta
diz respeito a uma construção que Ele quer fazer naqueles que Ele está atraindo para serem devolvidos à sua originalidade. Porque a vida de Jesus à terra não foi só para nos salvar. É estranho ouvir isso. E por muito tempo isso também foi estranho para mim. Porque a vida inteira a gente aprendeu que a vinda de Jesus foi para nos salvar. Foi, mas não só para isso. Porque eu não posso compreender salvação como um fim em si. Porque quando Jesus, nas suas palavras, Ele vai anunciando o Evangelho, Ele vai pregando, você vai perceber que, embora Ele veio para salvar o que se havia perdido, Ele não fala de salvação. Ele não tem uma fala clara sobre salvação, Ele nem aborda o assunto salvação. Você não vai ver Jesus sentado com os fariseus e falando sobre salvação. Você não vai ver Jesus sentado com ninguém para falar de salvação. E por que Ele não fala de salvação? Porque esse não é o tema da sua vinda. Embora a sua morte vicária no Calvário nos trouxe a salvação. Só que o nosso conceito de salvação é um conceito muito escapista. Quantas pessoas que eu ouço dizer, volta logo Jesus, mas elas não querem voltar para estar com Jesus. Elas não querem a volta de Jesus para estar com Ele. Elas querem que Jesus volte logo para elas saírem dos seus problemas. Então desejar que Jesus volte para escapar dos seus problemas é um conceito de salvação de alguém que é escapista. Ele quer escapar, ele quer fugir. Só que o conceito bíblico de salvação não é tornar a salvação como um fim em si. A salvação é uma porta de entrada. Para quê? Para que eu possa andar e viver o reino de Deus. Por isso que Jesus vai andando, caminhando, e Ele não anuncia a salvação, Ele anuncia o reino de Deus. Porque se a salvação fosse um fim em si, no dia da sua morte, da sua ressurreição, Ele já teria nos levado e nos tirado dessa terra. E por que Ele morreu, ressuscitou e nos deixou nessa terra? Porque a salvação não é sobre um lugar para onde eu estou indo. Salvação, está escrito, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. O que havia se perdido? O que se perdeu que Ele veio buscar e salvar? E aí a gente pensa que a salvação é um lugar para onde a gente tem que correr para chegar, para ir. Não. A salvação é um lugar que eu volto e sou reposicionado na minha origem. O que se havia perdido? Quando Adão cai, sabe o que ele perde? Ele perde o acesso à glória de Deus. É por isso que Paulo em Romanos ele diz, porque todos pecaram, e o quê? Separados foram da glória de Deus. Então quando Jesus vem na cruz e morre e ressuscita, Ele nos devolve a conexão com o Pai, para que a gente pudesse agora ter acesso de novo à glória de Deus. Só que a gente está na terra, mas a gente não está na terra mais como perdidos, a gente está na terra como salvos. Então, eu sou ser humano, você é ser humano, estamos em uma terra, habitando uma terra, mas aqui dentro tem um salvo. Pergunta para o teu irmão, você se vê salvo? Por isso, a salvação não é um fim. A salvação é eu devolvido ao lugar que Adão perdeu. Eu voltei a me conectar com meu Pai. Então agora, quando você olha nas entrelinhas, o que Jesus está fazendo na terra?
ele está anunciando uma coisa muito importante, que é isso que eu quero falar nessa noite. Ele está dizendo: olha, eu não faço nada de mim mesmo, se não vem, não ouvi, do meu. Aí de repente Felipe olha e diz: quem é o Pai? Aí Jesus diz: há tanto tempo tu estás comigo e não sabe quem é o Pai? Felipe, quem vê a mim. Então tudo que Jesus vai falar é apresentando o Pai. Então eu preciso agora me prender às palavras de Jesus. Por que ele não falou de salvação? E por que ele falou tanto do Pai? Porque o que Adão perdeu foi a conexão de ter um relacionamento direto com o Pai. Então Jesus, como intercessor, como intermediador, como mediador entre Deus e os homens, ele vem nos devolver a uma relação com o Pai de novo. Então essa é a ideia central da vinda de Jesus. Eu preciso reconectar vocês de novo ao jardim, aonde Deus, o Pai, vinha conversar com o seu filho, Adão. Aquele jardim que Adão perdeu, Jesus agora na cruz e na sua ressurreição veio dizer para mim e para você: agora aquele jardim físico que Adão se encontrava com o Pai, agora está dentro de você. Aqui você pode se relacionar de novo com o Pai. Essas são verdades que o seminário teológico não vai dar para você. E por que não? Porque são verdades que foram escondidas, arrancadas, tiradas do altar. Não adianta eu te apresentar um Deus que é poderoso, que faz milagres, que opera maravilhas, que prospera, que dá carro, que dá casa, que dá prosperidade. Não adianta eu te apresentar esse Deus que te dá todas essas coisas, e você as tem, mas na segunda-feira, quando você acorda, você olha para todas essas coisas, mas você continua se sentindo vazio. Porque só tem um jeito de nós sermos preenchidos, só tem um jeito de todas as lacunas, de todos os espaços vazios da nossa alma serem preenchidos. E essas coisas não são preenchidas com coisas, essas lacunas e esses vazios só o Pai pode preencher em mim e em você. Então por que agora Jesus vem falar de uma parábola que fala de um pai e que fala de dois filhos, mas não tem uma mãe? Cadê a mãe? Porque ele não quer falar de um lar, ele quer falar de uma relação. Ele quer mostrar que a sua vinda foi apresentar um plano original dos céus. E qual é o plano original dos céus? Que Deus, embora é Deus, embora é poderoso, Ele é mais que isso. Ele é o nosso Pai. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem um Pai. Mas observe como que esse Pai se relaciona com a gente. Ele se relaciona de um jeito que às vezes a gente, pelo fato de só conhecer o Deus, a gente não compreende como o Pai se movimenta. Por exemplo, capítulo 15 de Lucas começa com a parábola da dracma perdida. E como é que é a parábola da dracma? Está falando de algo que se perdeu. Uma mulher tinha 10, perdeu uma, e ela vai varrer a casa e acha aquela uma, ok? Ela foi atrás, sim ou não? Depois dessa parábola, qual é a próxima? A ovelha que se perdeu. Ele deixa as 99,
vai correr atrás da que se perdeu. Ok? Depois dessa parábola, qual é? A do filho pródigo. O filho foi embora e o pai não foi atrás. Por que assim como a mulher que perdeu a dracma, que foi atrás da moeda? Por que assim como a ovelha que se perdeu e o pastor foi atrás da ovelha? Por que esse pai que viu o filho ir embora, ele não o impediu? Ou por que ele não foi atrás dele? Porque uma coisa é se perder. Outra coisa é uma decisão que você toma. Deixa eu te mostrar como é que esse pai funciona. Esse pai funciona assim. Se você está decidido não querer, ele vai respeitar a sua escolha. Mas uma coisa você nunca vai se esquecer desse pai. É que você pode ir para onde você quiser. Ele vai estar aqui de braços abertos, esperando o seu retorno. Talvez você é alguém que está aqui, que se encontra como esse filho que foi embora. Mas não é porque saiu da igreja, é que a tua relação com o pai, ela está distante. Você só se relaciona com Deus, que você ora para pedir milagres, para fazer maravilhas, tal, mas você não tem mais intimidade com o pai, para poder entrar dentro do quarto, fechar seus olhos e dizer: eu não tenho e não sou nada sem a sua presença. Pessoas que começaram muito bem na fé, que tinham uma vida de oração, que tinham uma vida consagrada, que tinha uma vida, entregue, rendida a Deus, que conhecia lapsos às vezes desse pai, mas os desgastes e o tempo foram passando e trazendo a você uma distância, foi separando, e hoje, como é que eu vejo o inimigo? Ele não trabalha mais para tirar a gente da igreja, ele trabalha para nos distrair, para a gente ficar distante do pai. Porque quando a gente se desloca e fica distante do pai, a gente vai querer conversar só com o Deus. E quando a gente vai buscar o Deus, a gente não vai buscar para se relacionar, a gente vai buscar porque tem uma necessidade. Então o que a gente tem dentro das igrejas? Pessoas que vão porque estão necessitando de algo. Você não precisa estar aqui porque necessita de algo. Por quê, pastor? Porque Deus não te vê com cara de necessidade. Deus não te vê na sua necessidade. O Pai te vê na sua filiação. Você não é visto pelos céus na sua necessidade. Você é visto pelos céus na sua filiação. Quem está aqui comigo? Por isso que nós precisamos urgente trabalhar a obra de um resgate dos filhos que se perderam e agora precisam voltar para esse pai. E às vezes a gente não consegue ver uma certa facilidade de incutir isso na mentalidade da igreja. Por quê? Porque os agentes legais que Deus colocou na terra para representá-lo para os filhos falharam na relação com os filhos. E talvez você que está aqui hoje é fruto de um pai que falhou com você na sua paternidade. Você está aqui hoje, mas quando você ouve a palavra pai, você já sente um reflexo ruim dentro de você. Você está aqui agora, mas a palavra pai te incomoda. Por quê? Porque as memórias e as lembranças que você tem é de um pai que falhou, de um pai que não foi legal contigo. Foi um pai rude, perverso, um pai que maltratava a casa, um pai que abandonava a casa e que não cumpria com seus deveres, com as suas obrigações. Então a figura de pai na sua cabeça é péssima. E agora tem que lembrar de orar a um Deus que é pai. Isso te ofende. Eu sei e eu não quero te culpar. Você foi vítima. Mas tem um pai nessa noite, nesse lugar, que está aqui para curar todas as suas feridas.
O pai está aqui para pegar todas as suas experiências negativas com o teu pai biológico. Talvez um pai abusador, um pai que te oprimiu psicologicamente, ou talvez um pai que te espancou fisicamente, ou talvez um pai que te abusou sexualmente. E a imagem que você tem de um pai, ela é terrível. É mais fácil se relacionar com Deus, porque se Deus faz o que eu quero, cumpre as promessas, me dá aquilo que eu preciso e pronto. Mas o pai é diferente. Ele não vem se relacionar com você para dar o que você precisa. Ele vem se relacionar com você porque Ele ama estar com você. Eu sinto no olhar e no abraço de algumas pessoas feridas e marcas de uma paternidade que feriu e machucou. Pessoas que não conseguem olhar nos olhos. Outro dia eu fui abraçar um rapaz. Eu sou beijão e abração, tá? Eu abraço e beijo todo mundo. Homem, mulher. Claro, com respeito. Eu fui abraçar um cara, ele foi se saindo. Eu disse, por que você está se saindo, cara? Me abraça aqui de verdade. Ele disse, não, cara, me abraça. E a esposa dele do lado disse assim, pastor, até comigo ele é assim. Ele não consegue abraçar ninguém. Eu disse, mas por que ele não consegue abraçar ninguém? Aí na hora o Espírito Santo já trouxe uma palavra de conhecimento. Eu disse, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você é vítima, mas tua esposa nem eu tem culpa do teu pai não ter te dado o afeto que você precisava no momento que você mais precisava. Esse cara chorava igual uma criança. E é nesse Deus Pai que eu acredito. Que em Mateus capítulo 8, quando ele está descendo do monte, o leproso rejeitado pela sociedade, colocado na porta da cidade porque ninguém queria chegar perto dele, e era a lei, e ele tinha que ficar na porta da cidade isolado de todos. Não tinha afeto, não tinha abraço, não tinha carinho. Era um cara rejeitado, abandonado, desprezado, escória. Mas quando Jesus está descendo do monte, ele se ajoelha e diz assim, mestre, bem sei que tudo podes, e que se você quiser me curar, tu podes. Jesus foi no cara e pá, deu um abraço. Todo mundo ficou olhando, mas não pode abraçar leproso. Jesus podia com uma palavra curar aquele cara, sim ou não? Podia ou não podia? Por que Jesus não ficou de longe e só deu uma palavra, seja curado, e ele ser curado? Porque se Jesus falasse, ele ia ser curado do físico. Mas quando Jesus abraça, ele está curando as emoções desse cara. Ele está curando a alma dele. Talvez você é alguém que está com a tua alma ferida aqui. Você foi machucado, ferido. Sabe, a tua alma, ela está vilipendiada, ela está arrebentada, ela está destruída. Porque um pai ou uma figura de autoridade passou pela tua vida e te machucou, te feriu. E quantos aqui que não teve esse pai que desse para você afeto, que desse para você atenção, que te tratasse com dignidade? E você foi para uma igreja de crente, chegou lá, você encontrou um pastor que só pensava no teu dinheiro, que só pensava na tua condição, que só queria a tua lã. E quando você não tinha mais o que dar, ele te desprezou, te rejeitou. É mais um acúmulo de uma figura de autoridade na sua vida, rasgando você por dentro. E você agora tem feridas do seu pai biológico, e tem feridas de figuras de autoridade. E agora você tem dificuldade de ouvir o nome pastor perto de você, porque passou por você e te feriu. Mas hoje, o Pai que está no céu, Ele está aqui nesse lugar para dizer para você, eu quero te curar de suas feridas. Deixa eu te mostrar o que pode acontecer comigo e com você quando a gente não tem uma paternidade bem resolvida. É que aqui tem um pai, e pelo que parece é até um pai legal, sim ou não? É um pai legal. Mas quem são os dois filhos? Isso aqui fala de dois tipos de gente. Eu não sei qual deles você é. Mas aqui fala de um filho que tem raízes profundas, mas não tem asas para voar. Por outra, tem um filho que tem asas para ir embora, mas não tem raízes para ficar.
Só que enquanto tem um filho que tem raízes e não tem asas, e tem um filho que tem asas e não tem raízes, tem um pai que não trabalha por mérito ou demérito. Cara, é muito profunda essa parábola. Eu queria ter mais tempo para falar para você sobre ela. Porque assim, enquanto tem um filho assim, que é fiel, que é leal, que cuida das coisas do pai e tal, trabalha, tá ali na hora certa, tá ali fazendo tudo bonitinho, tal. Mas só que assim, chega a hora que esse filho precisa também voar. Ele não tinha ímpeto para voar, porque ele achava que a vida dele se resumia em serviço. Posso repetir? É o tipo de filho que pensa que o valor dele está no serviço que ele presta. Já o outro tem asas para sair e ir embora, mas não tem raízes profundas para criar lastros, para na hora da dificuldade ele não esmorecer e não cair num poço profundo. Pastor, é bom ter raízes? É. Para quê? Para criar lastro dentro de nós, para que na hora da dificuldade a gente consiga sobreviver. Mas a despeito de ter raízes, você vai ter que precisar uma hora aprender a ter asas. Porque Deus não te criou para você ter cara de serviço. Deus não te criou para o teu senso de valor ser aquilo que você faz para Ele. Já que tem um filho que o senso de valor dele é outro. O senso de valor dele é bora para gandaia, bora gastar tudo. Ele tinha asas para ir longe, mas sem raízes dura pouco. Sabe o que é que umas vezes dentro das igrejas? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não trabalho para ficar prendendo crente dentro de igreja não, tá? Até porque vocês não me pertencem. Cristo é o dono de cada um de vocês. Eu tenho uma responsabilidade sobre vocês, mas eu não sou o dono de vocês. Então eu não trabalho para prender vocês aqui. O meu trabalho é outro. É comunicar a você as verdades de Deus, para que você tenha raízes, mas para que você também tenha asas para voar. E o que é que eu mais vejo dentro das igrejas? Pessoas feridas, traumas de rejeições, carregam dentro de si esses traumas e essas feridas. E aí quando se converte, quando vem para a igreja, sabe o que elas fazem? Elas acham que o valor delas está naquilo que elas podem fazer. E aí o que eu estou tentando mostrar para você nessa parábola? Que para o pai, o teu senso de valor não é o que você faz para ele. Porque quando você trabalha pensando que o teu senso de valor é aquilo que você faz para Deus, vai chegar uma hora que você vai querer que o pai dê para você o que você acha que você merece. E houve 30 minutos de silêncio na congregação. Pergunta para quem está do seu lado: qual é o teu senso de valor? Deixa eu te falar uma coisa. Tem muito pastor pilantra que se aproveita que você serve bem para arrancar teu serviço, mas se conecta em amor com você. Eu não quero que o teu valor seja aquilo que você faz. Eu quero que você descubra que o teu valor é o amor que o Pai já derramou sobre você. O teu valor está no amor, não no serviço. Deixa eu te falar uma coisa. O Pai te ama, independente de você servir ou você não servir, de você dar ou você não dar, de você fazer ou você não fazer. Quando o Pai olha para você, Ele está dizendo: eu te amo, independente do que você faça ou deixe de fazer. É por isso que eu e você precisamos descobrir o Pai.
a despeito de que conhecer o Deus também é bom, mas o Pai é muito melhor. É por isso que na cruz, Jesus, Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Ele está dizendo assim: o Deus me desampara, mas quando é na hora de entregar o Espírito, para que Ele entrega? Para o Deus ou para o Pai? Pai, a Ti entrego a chorar calado. Oh Jesus, o Pai nunca vai te deixar, nunca vai te abandonar. Raízes ou asas? O que você tem? É por isso que eu quero levar você a uma compreensão nessa noite, de que não adianta a gente ter raízes e não ter asas, e também ter asas e não ter raízes. Deixa eu te explicar uma coisa. É muito importante você compreender o que é a velha aliança e o que é a nova aliança. Eu vou resumir para você. Na velha aliança, as promessas, escute isso, as promessas de Deus eram feitas para que eu pudesse esperá-las acontecer. Na nova aliança, as promessas, elas já aconteceram. Eu sei, vai ser difícil para algumas pessoas compreender isso, mas deixa eu te explicar claramente. Na antiga aliança, a gente vê nas páginas do Antigo Testamento o homem trabalhando para merecer a promessa. Deus fazia a promessa, ele tinha que trabalhar para merecer aquilo. E na nova aliança, Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 3, põe aqui. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que o quê? Nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Escute isso. Na antiga aliança, toda promessa, eu tinha que trabalhar para merecê-las. Na nova aliança, Ele já fez. Ele já te abençoou. Já está autorizado. Já está liberado. Agora, qual que é a minha e a sua questão? É que realidade para nós é quando a gente pega e apalpa. Porque senso de algo concreto, para mim, para você, é algo que eu vejo, tem cheiro e eu posso pegar. Para mim e para você, o que é algo concreto? É algo que eu vejo, é algo que eu pego, é algo que eu sinto cheiro. Então para nós isso é algo concreto. Só que isso é um padrão da mente caída em Adão. A terra pensa assim. Mas quem é espiritual? O que é algo concreto? O que Deus disse. Ah não, você não está comigo aqui. Concreto não é algo que eu vejo, não é algo que eu pego, porque se isso aqui fosse concreto, isso aqui era eterno, isso aqui tem prazo de validade. Tudo aquilo que tem prazo de validade é abstrato. Diga assim: tudo que tem prazo de validade é abstrato. Agora, quer que eu te mostre o que é algo concreto e eterno? Isaías capítulo 40, versículo 8. Quem se lembra? Seca-se a erva,
murcha a sua flor, mas a palavra que Deus fala. Não ouvi. De novo. Se é eterno, é concreto. Então, quando ele disse que nós já somos abençoados nas regiões celestes, isso é concreto. Então não vai ser, já é, você já é. Não será, já foi, já aconteceu, já está determinado, já está prescrito, já está selado, você já é abençoado. Agora, por que tem muitas coisas que não acontecem na vida de muitas pessoas? Porque você ainda não entendeu que a fé é inteligente. A fé não é burra. E o que é uma fé inteligente? É você crer naquilo que Deus disse. Sabe o que muita gente está fazendo? Crendo naquilo que Deus não disse. Aí espera que Deus faça e cumpra na vida delas o que Ele não disse. Deus só é responsável de cumprir aquilo que Ele disse. Então o que há o concreto no reino de Deus? O que Deus disse. Isso é concreto. Só que assim, tem muita gente dentro da igreja que está perdida, sabe por quê? Porque não sabem de onde vieram. E muita gente que não sabe de onde vieram, também não sabe para onde vão. Então quando você não sabe para onde você vai, você fica perdido. Você pergunta, e aí, como é que vai ser? Quais são os seus planos? Seja o que Deus quiser. Não. Deus já sabe o que Ele quer. Agora Deus quer saber se você sabe o que você quer. Dá uma olhadinha para esse teu irmão e pergunta para ele, você já sabe o que você quer mesmo? Quando você não sabe de onde você veio, você não vai saber para onde você está indo. Porque o que dá senso de destino é quando eu descubro de onde eu vim. Por isso que Jesus, ele disse em Evangelho de João 8,14, olha o que Jesus disse. Respondeu Jesus e disse, posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim, ou seja, só sabe para onde está indo quem sabe de onde veio. Pergunta, pastor, de onde eu vim? Pergunta para mim. Você não veio do ventre da sua mãe. O ventre da sua mãe foi o meio pelo qual Deus usou para cumprir na terra o plano eterno dele. Não, você precisa saber dessa verdade. Você não é alguém aleatório, foi um aborto. Não, você não é um à toa, um aleatório. Você não é um mané, você não é um Zé Ninguém, você não é um Zé à esquerda. Você é parte do plano eterno de Deus. Ele pensou em você. Dá para você entender isso? Deus pensou em você. Você precisa saber de onde você veio. Pastor, mas não foi da barriga da minha mãe, não. Ali foi o recipiente que ele usou para ele trazer para a terra. Porque assim você só podia estar na terra de maneira legal se você passasse pelo ventre da mãe. O único que veio à terra sem ser de maneira legal pelo ventre da mãe foram os demônios. Até Jesus, que é Deus, para ele ter legalidade na terra, para poder fazer o que ele fez, ele tinha que passar pelo ventre da mãe. Mas Jesus, ele não é originário do ventre da mãe dele. Jesus é um plano eterno, que a eternidade prescreveu. Salmos de número 139.
antes que os teus dias existissem, eu já os escrevi no meu livro. Não, meu Deus, se você entender essa verdade, ninguém vai conseguir parar você nunca mais. Ninguém vai parar você nunca mais. Você só para em pessoas se você não souber de onde você veio. Você só vai parar na crítica. Você só vai parar no homem se você não souber de onde você veio. Quantas pessoas que estão parando no homem, porque elas acham que o senso de valor está naquilo que os homens afirmam sobre elas. Não é o que os homens dizem ao teu respeito, que fazem você ser ou não ser. É de onde você veio. E de onde você veio, sabe o que é que os céus olham para mim, para você e dizem? Ele é o meu plano na terra, para cumprir o meu propósito. Você não é um à toa. Você é alguém que Deus pensou, estabeleceu e concretizou. Vai, meu filho, eu sou contigo. Cumpra o meu plano na tua vida. Diga assim: o meu destino. Mais forte, diga: o meu destino está ligado à minha origem. Quer conhecer o teu destino? Conheça primeiro a tua origem. Rapaz, eu vejo tanta cura interior nas igrejas. Eu já conheço um monte de gente que não tem nem mais interior. Vai para onde? Seminário de cura interior, vai. Aí volta, passa uns meses. Vai para onde? Estou indo em outro seminário de cura interior. Meu irmão, e esse interior aí? Não se acaba não, é? Não resolve esse negócio não, é? Aí vai na cura interior, chega na cura interior, vamos ter que voltar lá no ventre da sua mãe. Ai, eu digo: Jesus, eu estou falando porque eu fui numa cura interior também, viu, irmão? Quando eu cheguei lá, o cara me levou até o ventre da minha mãe. Eu cheguei lá e disse: meu Deus, que bicho feio. Aí depois volta. Aí terminou o seminário. Segunda-feira, eu estou com o meu problema de novo. Mas quando eu descobri que a minha origem não é o ventre da minha mãe, é o meu pai. Ali eu descobri quem eu sou. E aí quando eu descobri quem eu sou, aí acabou. Pastor, mas você não sabe o meu nascimento, a minha infância, não sei o que. Vai mais antes. Tem algo maior antes. Ai, meu Deus. Posso te falar uma coisa? Segredo, viu? Não conta pra ninguém. Jesus nasceu numa manjedoura, em volta de cabra, de bode, de vaca, cocô de mijo de vaca. Jesus nasceu ali, ele cresceu, ele olhou para a mãe, eu nasci naquele lugar podre, fético. Eu quero fazer uma cura interior, porque aquele lugar me machuca. Jesus não fez cura interior porque nasceu numa manjedoura. Pelo contrário, quando alguém vinha e dizia: quem é você? Ele dizia: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Olha para o teu irmão e diga assim: você tem um pai. Eu não estou aqui desprezando a história difícil que alguns tiveram. Eu não quero ser insensível à história terrível que alguns tiveram. Não é sobre isso. Não é insensibilidade. Eu estou tentando mostrar para você que tem como você sair daí. Se você voltar para o ventre da sua mãe, você vai sentir as mesmas dores de novo. Mas se você voltar para o Pai, Ele vai te mostrar quem você é nessa vida. E nessa vida, eu vou te falar,
Ai, meu Deus. Eu não me sinto aceito quando alguém me aceita. E eu também não me sinto rejeitado quando alguém me rejeita. Eu não me sinto amado quando alguém me ama, mas também não me sinto amado quando alguém diz que não gosta e não me ama. Porque eu já descobri na minha origem, tem pai que me ama e tem um pai que já me aceitou. Você já é amado, você já foi aceito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você já foi aceito, você já foi amado. Aleluia. Ah, se eu te contar, você não vai acreditar. Traições diversas, rejeições inúmeras. Tentaram me jogar numa cova várias vezes. Tentaram destruir minha reputação diversas vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu olhasse para aquelas coisas, eu estaria afundado naquilo que eles estavam dizendo. Mas quando eu olhei para a minha origem, eu sei quem eu sou. Deixa eu te explicar uma coisa que você precisa entender. Preste atenção. Tem muitas pessoas dentro da igreja com um sério problema chamado ansiedade. O que é ansiedade? Pergunta, pastor, o que é ansiedade? Excesso de futuro. É você estar tão preocupado com o futuro que você já começa a sofrer no presente. E quem é que anda em ansiedade? Que não aprendeu a descansar na sua origem. Porque descanso só existe em um lugar. Diga, descanso só existe em um lugar: no Pai. Só tem um lugar que a gente pode descansar: no Pai. Por quê? Porque o Filho confia no Pai. Portanto, quem confia, vamos lá? Quem confia, por que você não descansa? É simples a matemática. Porque você ainda não conheceu o seu Pai. Se você conhecer o seu Pai, você vai confiar nele. E se você confiar nele, vai ter um lugar de descanso ali para você. Quando eu aprendi essa matemática, que eu tenho um Pai que me criou antes da fundação do mundo, nele, e me fez passar pelo ventre da minha mãe para eu poder ter direito legal de andar sobre a terra. Agora eu tenho na terra, diante de tantas perturbações, de tantas confusões, de tantas guerras, de tantos problemas, de tantas dificuldades, eu tenho na minha origem, o meu Pai, um lugar de descanso. É por isso que só no Pai a gente vai encontrar descanso, porque lá a gente vai descansar. Eu gosto sempre de citar esse exemplo. Certo dia, um avião lotado está sobrevoando, está indo de um destino a outro, e uma criança pega o carrinho e vai para o corredor brincar com o seu carrinho, e está brincando para lá e para cá. De repente,
uma grande turbulência. Todo mundo desesperado, as malas voando, todo mundo desesperado, e a criança brincando com o seu carrinho. Quando a turbulência acalmou, todo mundo foi na criança e disse assim: me diz uma coisa, você não ficou preocupado na hora da agitação e da turbulência, porque você continuou brincando? Ele disse: não. Mas por quê? É porque meu pai é o piloto. Deixa eu te perguntar, quem é que está pilotando esse barco aí da sua vida? Pergunta aí, pergunta. Quem é que está pilotando esse avião da tua vida? Se é o seu pai, por que você não descansa? É por isso que eu descobri que quando eu encontro o Pai, eu não vou buscar ser livre daquele momento. Eu vou buscar descansar naquele momento. Vou repetir. Preste atenção aqui. Quando você só conhece o Deus, sabe o que você vai fazer? Você vai orar para Deus te tirar daquela situação. Mas quando você conhece o Pai, você vai descansar naquela situação. Entenderam aí ou não? Deixa eu te explicar isso com mais clareza. Sabe aqueles lugares que a gente achava que era o diabo? E não era o diabo, era Deus. A pergunta que eu sempre faço é: por que Deus permite? A resposta sempre vai ser a mesma: porque eu quero te ensinar o que é descansar em mim. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não vai te ensinar a descansar nele, na bonança. Você só vai conhecer descanso aonde? Na turbulência. Quando que eu sei que eu descanso em Deus? Quando eu estou numa vida turbulenta, que tudo conspira para eu me agitar, e nessa conspiração para eu me agitar, eu estou em paz com Deus. É por isso que quando a gente conhece o Pai, o mar pode estar agitado, a luz que clareou pode parecer um fantasma, mas a gente vai chegar uma hora que a gente vai descobrir: é Ele. Deixa eu te explicar uma coisa do meu coração para você. E foi aí que eu descobri que nos momentos de maiores turbulência da minha vida, foi ali que eu conheci o meu Pai. Nos momentos em que eu mais fui desprezado, foi ali que eu conheci o meu Pai. Nos momentos em que eu fui mais rejeitado, foi ali que eu conheci o meu Pai. Nos momentos em que eu mais fui julgado, foi ali que eu conheci o meu Pai. Você não vai conhecer o Pai em outro lugar, a não ser em um lugar turbulento. Nunca peça para Deus tirar a turbulência da tua vida. Peça ao Pai um coração que descansa nele, no lugar tenebroso. Pelo amor de Deus, não fuja do lugar tenebroso. Continua firme ali, porque tem lugares de descanso na turbulência. Outra coisa que eu quero te ensinar sobre o Pai é que eu não sou aquilo que eu produzo.
Nunca aceite essa imposição de senso de valor por aquilo que você produz. Porque nós vamos aprender nessa terra que valor é quem produz, tem valor quem produz mais. No reino de Deus não é assim. Não tem valor quem produz mais. Quem se lembra da história de Ana, Penina e Eucana? Ali também tem o extrato de uma manifestação da paternidade de Deus. Eucana, embora ele era marido das duas, ele se apresenta como pai. Quando Penina produzia e dava frutos, Ana era estéril, não dava frutos. E diz a Bíblia que uma vez por ano, Eucana trazia um presente para Penina e 2 presentes para Ana. Se julgássemos senso de valor por aquilo que se produz, quem deveria ganhar 2 presentes? E por que que ele dá um presente para Penina e 2 presentes para Ana? Porque no reino do Pai, senso de valor não é para quem produz mais. No reino do Pai, Ele sempre vai investir naquele que não está conseguindo romper. Enquanto a igreja despreza quem não produz, o reino de Deus está dizendo: eu vou investir em você até que você produza. Eu tenho muita preocupação com pessoas que julgam o seu senso de valor por aquilo que tem. Por quê? Porque se você não consegue se conectar à compreensão da paternidade de Deus para entender que o teu senso de valor não é por aquilo que você produz e também não é por aquilo que você tem, você está bem na fita. Agora, quando você achar que o seu senso de valor é pelo que você produz, pelo que você tem, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a apresentar o que você tem para revelar Deus na sua vida. E Deus não é na sua vida porque você tem o que você tem. A pior pobreza espiritual que eu vejo na vida de uma pessoa é quando ela pega: está vendo minha casa nova, está vendo meu carro, está vendo isso? Deus é comigo. Não, Deus não é com você porque você tem essas coisas. Eu quero muito que vocês prosperem. Eu desejo a prosperidade de um povo. Eu creio na prosperidade de um povo. Mas eu vou te falar, o teu valor não está nessas coisas. Nunca use o que Deus te dá para você apresentar senso de valor. Porque o filho que ficou em casa sabia o que tinha, mas não sabia quem ele era. E só apresenta coisas como senso de valor quem não sabe quem é. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa apresentar o que você tem. Eu fico louco quando tem algumas pessoas que querem apresentar demais quem é e o que tem. Quando eu vejo a pessoa apresentando seus troféus, suas medalhas e o que tem, eu já vejo, não sabe quem é. Porque quem sabe quem é, não precisa provar quem é. Se você precisa provar que você é alguma coisa, você já está mostrando que você não é. Aleluia. Eu quero terminar por hoje. Porque que o Pai deseja tanto que a gente compreenda essas verdades. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Eu termino aqui. Segunda Coríntios 5, 21.
aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você sabe o que é ser feito justiça de Deus? Charles, você sabe o que é ser feito justiça de Deus? É você ter a condição, hoje, agora, de chegar diante do Pai, e Ele olhar para você e te ver como se você nunca tivesse cometido pecado. A justiça de Deus foi capaz de fazer isso comigo e com você, miseráveis pecadores. Ele pegou dos nossos ombros todo o fardo do pecado, jogou no mar do esquecimento, e agora você tem autoridade, direito legal de chegar diante dele e olhar para você e não se lembrar de nada do que você fez. Consegue entender isso? Que doideira. Agora eu te pergunto, está chovendo aqui, irmão? Aleluia. Vai passar, irmão, em nome de Jesus. Até o mês de setembro nós vamos se segurando aí, irmão. Daqui a pouco a gente está num lugar mais. Se segura aí. Eu digo que pare agora, em nome de Jesus. Pare. Escute. A justiça é aquela ali, ó. Ele se fez pecado por mim e por você. O que era seu, ele disse, deixa que eu assumo. Ele assumiu. Ele pagou a dívida. Limpou a minha e a você. Ele disse, agora se apresenta diante do Pai. Isso foi Cristo que fez. E Ele fez, sabe como? Por obediência. E não a obediência pela lei, mas uma obediência por compreender o propósito. São coisas diferentes. Quando você obedece pela lei, é uma coisa. Porque pela lei, quando você obedece pela lei, você tem a obrigação de fazer. Mas quando você obedece por propósito, você pode escolher fazer ou não fazer. Qual foi o tipo de obediência de Jesus? A obediência pela lei ou a obediência pelo propósito? Pelo propósito. Teve uma reunião no céu. E qual foi a reunião? Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai disse para o Filho e para o Espírito, diz assim, ó, se perderam. E só tem um jeito de eles serem resgatados. Alguém tem que dar vida por eles. O Filho se levantou e disse assim, eu vou. Deixa comigo. Eu vou fazer isso por obedecer o teu propósito, Pai. E ele veio por obediência. Mas não a obediência obrigada. O pai não chegou para o filho e disse assim, você tem que ir. Não foi uma obediência pela lei, foi por um propósito. E é por isso que eu e você fomos feitos justiça de Deus, que é a condição de chegar diante de Deus e Ele olhar para você e dizer assim, eu não vejo mais pecado em você. Você está limpo. Olha para o teu irmão e diga assim, você está limpo, você está limpo, você está limpo. Você está limpo. Mas sabe qual é o problema? Você não consegue ver isso. Por quê? Porque você olha para suas fraquezas. E quando você olha para suas fraquezas, você limita o crédito da justiça de Deus, feita por mim e por você. Então você é mais capaz de acreditar nas suas falhas do que na justiça de Deus, que foi Cristo se fazendo pecado por mim e por você. Você bloqueia a mente para não compreender que o que Ele fez foi suficiente para hoje Ele te abraçar e dizer, eu não vejo mais o seu passado. As pessoas, elas querem colocar o teu passado na tua frente, mas quando Jesus te abraça, o Pai te abraça, Ele diz assim, eu nem sei o que foi que você fez. Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo, sou quem apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro mais. O Pai está dizendo para mim e para você, sabe aquelas coisas feias que você fez? Eu fiz lá atrás. Ele está dizendo, eu nem sei mais o que você fez. Eu já esqueci, o problema é que você não arranca isso da tua cabeça. Isso é justiça de Deus. Por isso, eu faço uma pergunta para você. Tendo Ele feito isso por mim,
me devolveu a minha origem, a minha relação com meu pai, limpou todos os meus pecados e não se lembra mais do meu passado. Como agora eu não vou dar tudo de mim para Ele? Por que você ainda caminha com reservas com Deus? Por que você ainda fica limitando suas entregas a Deus? O que Deus confiou na tua mão? Uma empresa? Pega essa empresa e entrega para Ele de volta. O que Deus te confiou? Ele te confiou um negócio? Diga para Ele: olha, eu sou só mordomo, Tu és o dono disso aqui que eu faço. Você não vai entender isso agora. Chegou a hora de eu e você entregar para Ele tudo. Porque quando Ele foi entregar, Ele entregou tudo. Fica de pé, em nome de Jesus.